aqui utilizando e até subtraindo ou indicando um para poder ser o livro ou a bibliografia básica e a bibliografia complementar. Temos obras aí como a Teologia Sistemática de Millard Erickson, temos a obra de teologia bíblica, histórica e sistemática de também aqui vou pegar aqui o Robert Culver que está ali na minha estante, naquela estante. Também temos a teologia sistemática do J. Rodman Williams e temos aí outras teologias sistemáticas tão expressivas que sempre indico que vocês estejam adquirindo para ter na vossa biblioteca de estudante de teologia. Mas dentro da disciplina de teontologia, eu ainda posso indicar livros como do John Frame, A Doutrina do Conhecimento de Deus, não é? Posso indicar também outros livros como do Gerald Bray, da série Teologia Cristã do Gerald Bray, sobre a doutrina de Deus. Mas o que eu decidi? Para não causar um gasto muito grande por parte de aquisição de material, eu estarei a cada aula publicando na plataforma, certo? Um texto sobre o assunto que nós tratamos em aula para servir assim de material didático e pedagógico para vocês estarem estudando e acompanhando o conteúdo abordado, tratado em aula, certo? Outro detalhe, além deste, do nosso material didático, é que as nossas aulas serão sempre às quarta-feiras. Nós colocaremos também para reforço e para ampliar ainda mais o conhecimento de vocês, abaixo do link da aula, sempre uma proposta de atividade complementar. Uma atividade, como eu sempre vou estar colocando através de um fórum, através de um chat, através de uma pesquisa, em que vocês estarão ali ampliando ainda mais a vossa capacidade de conhecimento no assunto, como também, claro, essa atividade tem um certo valor vamos assim, um certo valor de nota, de valor vamos assim, de nota para vocês poderem estar tendo essa oportunidade, porque se caso não alcançar com as atividades uma média que aprove, fez as atividades acrescentam a sua nota. Então é uma nota de apoio. Essas atividades é um apoio não só pedagógico, mas é um apoio também para estar acrescentando a nota de vocês caso não alcancem uma boa média, certo? Muito bem, eu sempre valorizo muito assim estimulo e quero a participação de vocês nessas atividades pós-aula. Por isso que nós vamos providenciar sempre chats, né? Para termos essa oportunidade de um feedback. Hoje, nossa primeira aula vai ser uma atividade de pesquisa, mas vai ter uma grande parte das atividades nossas que vai ser desenvolvida através de um chat pós-aula para a nossa interação. Mas quando for chat, eu estarei avisando, ok? Porque eu estarei presente com vocês no chat. Hoje, para iniciar o nosso conteúdo, a nossa primeira aula, a introdução sobre esse assunto tão expressivo da teontologia, tão expressivo da angelologia, eu vou começar falando sobre a amplitude e a dimensão, né, da teologia como um curso, como uma disciplina, como numa ciência que estuda a Deus, mas no sentido mais amplo, mais acadêmico, como é tratado e abordado a teologia.
Quando nós vamos estudar a teologia e vamos começar a analisar a teologia especificamente, tá? Vamos começar a ver algumas dificuldades que vão surgindo referente a algumas argumentações sobre a crença cristã. Alguns vão, ao estudar a teologia ou buscar o conhecimento científico sobre Deus, inquirir como pode-se conhecer Deus. Esta é a grande pergunta que se torna muitas vezes percebível sobre as pessoas inquirirem o conhecimento sobre Deus. Um teólogo, é claro, é aquela pessoa que ela vai ser obrigada, ela vai ter como uma das suas incumbências a responsabilidade de estar como um cientista da teologia da religião e também da religião, provendo as informações, o conteúdo, para estar alcançando e subtraindo essas dúvidas e alcançando a resposta a essa pergunta. Não é? A pergunta sobre o conhecimento de Deus. E algo também que é interessante sabermos que a teologia, ela não é somente uma ciência, mas ela é a mãe de todas as ciências. A teologia, como ciência que estuda Deus, ela tem a responsabilidade de apresentar toda a dimensão sobre Deus, toda a dimensão sobre a criação que Deus desenvolveu, sobre as suas obras, sobre os seus atributos, sobre toda a operacionalidade da ação e da atividade de Deus, sobre os homens, sobre o universo, sobre a humanidade num quesito não só singular, mas como também plural, e num quesito também de religião. E aí vai entrar questões culturais, políticas, sociais, históricas, e aí vai tornar a teologia uma disciplina inter e transdisciplinar, uma disciplina que ela não vai só fazer um enfoque convergente, de convergir até um certo plural, um certo âmbito plural, mas também até um certo âmbito singular, quando está apontando para o estudo expresso e único e singular da pessoa de Deus. Mas quando trabalhamos e tratamos de uma forma mais latente, mais viva, mais percebível sobre o conhecimento e sobre a expressão da origem da teologia cristã, nós vamos dizer que a origem da teologia cristã, ela surge a partir do estudo do conhecimento de Deus, e ela surge a partir justamente do estudo da própria Escritura, da própria revelação de Deus e dos meios em que Deus utilizou-se para se revelar aos homens. E quando nós tratamos também de um estudo teológico, nós também estamos tratando de um estudo que vai nos levar a um entendimento que a teologia cristã, ela começa justamente com a exposição das Escrituras e num caráter sistemático referente à natureza de Deus. Como é que Deus se desenvolve, como é que Deus se manifesta, como é que Deus se comunica, como é que Deus cria, como é que Deus opera, como é que Deus intervém, como é que Deus age. Então essa unidade de Deus e essa sua autoconsciência e seu plano de autorrevelação é que fazem do cristianismo o arcabouço de todo um estudo que é organizado não só dentro da teologia sistemática, que vai estudar as disciplinas ou as doutrinas centrais da fé cristã, mas também da teologia histórica, que vai estudar a teologia no âmbito histórico, como também da teologia bíblica, que é uma teologia canônica, história e exegética. Nós vamos ver também que quando estamos estudando uma exposição teológica sistemática, nós estamos trabalhando com a posição do teólogo fundamentada com as suas observâncias
do texto sagrado, a partir da exegese, a partir da hermenêutica que ele faz para extrair a fundamentação para as suas argumentações de âmbito teológico. De âmbito teológico que vão dar a sustentação para a sua posição sobre um determinado assunto, sobre um assunto que ele está tratando, um assunto que ele está expondo. Outra questão também que nós precisamos considerar, que é de grande valor no estudo teológico, no estudo de uma teologia sistemática, é que nem sempre um ponto ele é o único a ser observado e validado, ou seja, a teologia sistemática ela nos possibilita a oportunidade de uma diversidade de assuntos e uma diversidade de posições e uma diversidade de concepções e perspectivas dentro de só um assunto, dentro de só um tema a ser abordado, uma multiplicidade de abordagens. E é isso que nos concede a amplitude da teologia no âmbito da teologia sistemática. Porém, ao estudar a teontologia, nós vamos tratar, dentro de um termo expressamente teológico, de um estudo do teísmo, né? E quando estamos estudando esse termo teísmo, nós justamente estamos dizendo que estamos estudando um termo que enfatiza no sistema teológico e no sistema filosófico todo um estudo que defende sobre a existência de Deus e sobre não só a sua existência, mas também um estudo sobre o ser de Deus em toda a sua essência. Então é essa a proposta magna que a teologia concede a se começar a focar o estudo sobre o âmbito da doutrina de Deus, o âmbito da teontologia. Um outro detalhe também a considerarmos é que quando estamos abordando uma doutrina do conhecimento de Deus e uma doutrina que nos remete à busca do conhecimento de Deus, nós temos que pensar que o ser de Deus é infinito e não tem como você, o homem, o ser humano, o ser racional, alcançar todo o entendimento e o conhecimento de Deus. Porém, a teologia provê os meios, os métodos, os caminhos, as várias propostas e pressupostos que vão nos levar a conhecer dentro da revelação que Deus concede ao homem a amplitude e a dimensão da sua essência e de todas as suas obras, não é? Quando nós trabalhamos o objeto do conhecimento de Deus e ao conhecermos Deus que de fato conhecemos e ao Deus que de fato se revela, em primeiro lugar o que temos que destacar é que Deus está se permitindo conhecer através da revelação. E quando Deus permite que o homem o conheça, é justamente no sentido singular da revelação. Em segundo lugar, ao conhecer Deus ou a qualquer outro sentido, nós possamos conhecer, temos que pensar nesse conhecimento como a relação e a interação que Deus tem com os homens, num aspecto até epistemológico, que é a doutrina que estuda o conhecimento humano, e também no aspecto da intelectividade humana e do cognitivo que o homem tem, que lhe capacita a conhecer, a compreender. Ele vai, o homem, até onde Deus permite conhecê-lo. Então, essa revelação é até onde que Deus lhe permite ser, o seu ser, a sua essência conhecida do homem. E outro detalhe também significativo, que Deus é Deus como Senhor, Deus como Criador, Deus como sustentador de todas as coisas, Ele é o Deus a quem buscamos conhecer.
A Escritura nos descreve de várias maneiras e de vários sentidos sobre o Senhor e o senhorio divino e toda a diminosidade da natureza de Deus. E é sobre esses assuntos que nós vamos estar estudando nesse semestre, sobre os atributos de Deus, sobre atributos, não só os atributos, mas as prerrogativas de Deus, as ações de Deus, as intervenções de Deus, a natureza da essência de Deus, não é? O caráter da essência de Deus, e não só isto, mas toda a amplitude de assuntos que estão inseridos dentro do contexto da teontologia, certo? E quando nós trabalhamos também assuntos referentes ao conhecimento, eu quero até começar a tratar sobre esse conceito bíblico de Deus, atribuindo o conhecimento bíblico de senhorio. Tá? Quem é o senhorio divino? Né? Pouca coisa se pode aprender da etimologia, por exemplo, Yahvé, Adonai, ou Kyrios, que é o termo aplicado a Senhor, quando nós vamos ver as etimologias e as amplitudes dessas etimológicas da aliança, Berite, e também de tudo que se está tratando, abordando sobre a pessoa de Deus. A aliança, ela se refere a Deus como o Senhor da aliança. E é nessa perspectiva também que iremos trabalhar então sumariar, nesse corrente semestre. Fazer uma distinção de tudo que tratamos de uma forma muito mais ampla e mais, vamos dizer assim, diversa, nesta primeira parte da nossa exposição sobre a teologia, sobre a teontologia e automaticamente sobre o estudo sobre a ciência e o conhecimento de Deus. A teologia, primeiramente falando sobre a teologia cristã, tá? Sumariando sobre a nossa exposição sobre a teologia cristã. A teologia cristã, então, é a exposição de um conhecimento de Deus, de uma ciência que estuda Deus, baseada justamente no encontro pessoal com Ele, nesta especificidade da amplitude de conhecimento sobre a pessoa de Deus, sobre o ser de Deus, tá? E pode também ser possível, dentro desse âmbito, se implementar a revelação por meio de uma observação independente, mas como um fator controlador em qualquer análise de Deus e de suas obras, que só pode ser concebido, só pode ser abordado e estudado através de uma autorrevelação ou da autorrevelação de Deus, tá? Então, para uns propósitos práticos e para uma observância prática, a autorrevelação de Deus, ela é encontrada justamente no contexto bíblico, que vai falar supremamente, soberanamente sobre a pessoa e a obra de Jesus Cristo como verbo de Deus encarnado. E se nesse aspecto de falar sobre a encarnação do verbo e Cristo revelando a Deus, isso não vai significar também que tudo na Bíblia seja algo de fácil compreensão, latente, percebível à nossa inteligibilidade. Não. Algumas questões vão ser mistérios, algumas questões vão ter a sua complexidade. E isso não vai significar que se torna inconcebível ao nosso entendimento. Não, nós podemos alcançar esse conhecimento e esse entendimento. Historicamente falando sobre a teologia cristã, nós vamos desenvolver todo um entendimento a partir do contexto da filosofia grega e da lei romana, que todas essas influências externas foram proporcionadoras de uma produção de correntes de pensamento para explicar um ensino que é fundamentado e difundido através das escrituras sagradas. Então, as correntes de pensamento, nas suas mais diversas aplicabilidades e tradições, elas emergiram, cada uma com a sua aferição, sua análise, dentro de uma ótica a partir do que a teologia propõe. E essas tradições, elas possuem uma autoridade
a partir do que a Bíblia defende, enquanto ela sendo coerente, correta ou incorreta, a tradição que está se tratando no aspecto cultural e no aspecto de hábitos e costumes de um povo, de cultura de um povo. Então a teologia sistemática, ela está constantemente nesse âmbito todo, renovando um processo de uma autocrítica, de uma autoanálise sobre questões e formulações teológicas que dão uma proficiência e dão uma validade sobre a revelação de Deus, a autorrevelação de Deus e o conhecimento sobre Deus em toda a sua dimensão, amplitude, ser e toda a operacionalidade das obras de Deus e da intervenção de Deus sobre o universo. Quando começamos a tratar a natureza de Deus, não é? Nós vamos trabalhar sobre duas questões distintas. A primeira, a que Deus é semelhante? Essa é a primeira pergunta que surge. A segunda vai responder, quem é Deus? Né? Mas para colocarmos esse assunto de uma forma mais clara, o primeiro aspecto vai tratar então sobre a natureza de Deus. Nesse nível, geralmente vai se reconhecer que Deus é um ser que é totalmente diferente de tudo que foi criado, porque ele não foi criado, ele por si só existe. Aí está a sua autoexistência. E esse, portanto, é um estudo de contrastes, né? Que se debruça sobre algum problema e sobre vários problemas, de encontrar uma forma de descrever o ser de Deus, que é literalmente indescritível no âmbito da sua natureza, que vai ultrapassar qualquer questão a qual nós podemos ter de entendimento sobre a experiência direta e a experiência indireta. Um outro aspecto, que já entramos no segundo aspecto, é quando nós concentramos as nossas atenções sobre a identidade pessoal de Deus. E no aspecto de uma distinção em relação a essa ênfase sobre a natureza de Deus, nós temos que ver que existem três questões a serem pensadas. Primeiro, a Trindade. Segundo, a essência. Terceiro, as prerrogativas e suas atribuições, que indicam a personalidade dessa natureza. Então, se enfatiza na natureza de Deus no âmbito do que ele se revela e da sua relação conosco, né? Dentro do que nós, através do nosso cognitivo, da nossa capacidade intelectiva, da nossa ontologia, da doutrina ou da ciência que estuda o conhecimento humano, como que o homem consegue conceber a essência de Deus, não é? E é isso que a teologia vai tratar, como que o homem consegue conceber a essência e o estudo sobre Deus e como que Deus se faz revelar e como que podemos compreender toda a dimensão sobre Deus. Então, quando nós trabalhamos como Deus em um ser, nós estamos avaliando e temos que avaliar as provas da existência de Deus. A maior parte delas, inclusive, propostas por teólogos com fundamentações nas Escrituras Sagradas, que é justamente a sustentação de documental sobre a pessoa, sobre o ser e sobre a revelação que temos sobre Deus, não é? Outra questão também que temos que pensar e vamos começar agora a propor e a tratar, é Deus como um ser. Vamos então, nesse momento, a começar a pensar um pouco, fazer uma introdução sobre o assunto Deus como um ser. No aspecto atual, ou nos dias atuais, né, se alguém nos perguntar a quem Deus se assemelha, nós geralmente vamos começar a resposta dizendo que ele possui certos atributos. Vamos nos remeter aos atributos de Deus.
não é? A essência da sua personalidade. Mas nós não podemos pensar que Deus não é somente nos atributos. Nós podemos pensar que Deus não é o único ser que possui características, mas ele é um ser de características únicas. Ele é um ser de amplitudes únicas, de especificidades únicas, de qualidades, prerrogativas, atribuições únicas. Então, essas qualidades que apresentam a perfeição de Deus, que indicam a essência perfeita de Deus. Então, a crença de que Deus é um ser, ela tem existência numa objetividade. Tá? É justamente quando tratamos de ser por absoluto, a absolutez do ser de Deus, né? Ser Deus como ser absoluto. E uma outra questão também pertinente, que a crença de Deus como um ser é tratar sobre a existência de Deus no âmbito de toda uma cultura cristã, no âmbito de todo o entendimento sobre a essência de Deus. Quando falamos em um aspecto do sistema religioso, de religião, daí tratando de um estudo mais sistemático e mais organizado sobre o conhecer a Deus, no aspecto também da sua própria essência, ou ousia, que é o termo grego para essência em toda a sua amplitude, nós vamos quebrar algumas barreiras, vamos principalmente dentro de algumas perspectivas filosóficas, né? Por exemplo, vamos ver que algumas filosofias, algumas perspectivas, inclusive até teológicas, não vão